Olá, estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. O nosso convidado de hoje é o presidente da Câmara de Barreiras, o jovem Gilson Rodrigues. Gilson está exercendo o seu segundo mandato e hoje é responsável por comandar o Legislativo Municipal barreirense e vem fazendo um excelente trabalho. Gilson, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Modesto, agradeço aos telespectadores do programa Encontro Marcado, Barreiras e Região, né? E agradeço a você por nos fazer esse convite, por estar aqui, né, conversando, batendo um papo e conversando sobre esses aspectos, a Câmara de Vereadores. Nós que estamos, como você bem falou, né, a gente está no segundo mandato. Eu estou na condição de presidente. Já me disseram que eu sou um dos presidentes, estou numa condição de presidente, um dos mais jovens da região, né? E para mim é uma grande felicidade. Eu quero agradecer a Deus também por fazer parte desse momento, né, da história de Barreiras, desse momento também político e poder dar a minha contribuição como cidadão e também como político para o crescimento do município de Barreiras. Então... Presidente, eu gostaria de já iniciar lhe perguntando o seguinte: avaliando a conjuntura política atual, foi surpresa para o senhor ser escolhido como presidente da Câmara de Barreiras, já que o Legislativo de Barreirense é um órgão importante, é o segundo do município, e Barreiras um município que hoje é destaque nacional? Assim, a palavra não seria surpresa, né? Mas seria assim, algo que foi construído, né? Eu não cheguei na presidência da Câmara também da noite para o dia, né? De um dia para o outro. A gente tem toda uma história, né? Você, para chegar lá, claro que você constrói essa história sem pensar que vai chegar um dia numa presidência da Câmara, né? Mas a minha história de vida, eu venho desde quando eu comecei a estudar, eu fui líder de sala de aula, né? Depois fui participar de grupo de jovem, coordenei grupos de jovem por duas, 3 vezes numa coordenação. Então, esse espírito de liderança, essa coisa, esse carisma da liderança... Essa avaliação que o senhor está fazendo, esse trabalho social realmente contribuiu tanto para vereador como também para chegar à presidência da Câmara? Isso foi me dando a credibilidade da gente estar galgando, e as pessoas veem na gente essa condição de liderança. Então, essa história minha até aqui, e depois se a gente puder ir falando um pouco sobre isso, nós vamos falar, mas me deu essa condição, não de estar já pronto, mas de ter já uma condição de presidir um poder legislativo do município de Barreiras, uma das maiores câmaras do oeste da Bahia, a maior câmara do oeste da Bahia, né, um município que tem 170 mil habitantes. E assim, o que me chama a atenção foi a confiança dos colegas vereadores, né, que isso me chamou a atenção, assim, porque normalmente a gente vê em um processo de eleição para uma Câmara de Vereadores, Modesto, a gente vê muitas vezes interesses, isso, aquilo, e no processo de eleição para a nossa presidência, para a gente estar na presidência, houve os quesitos que os vereadores tinham, era a confiabilidade, era acreditar em uma pessoa que poderia levar e gerenciar, ou seja, presidir um poder com transparência, com ética, com seriedade. Então, foi isso que me credibilizou, e isso eu gostaria, inclusive, de agradecer todos aqueles que confiaram o voto na gente, né, os colegas parlamentares. Inclusive, hoje, a gente tem o respeito, né, de todos os parlamentares ao longo desses 6 meses, para aqueles que muitas vezes achou que um jovem, né,
não iria dar conta, a gente está dando conta. Claro que não é o Gilson sozinho, tem toda uma equipe e também os 19 vereadores que fazem a Câmara de Barreiras, né, caminhar para sempre estar nessa condição de Câmara polo regional, de Câmara modelo. Presidente, passados 6 meses no comando do Legislativo Municipal, já é possível o senhor fazer uma avaliação do trabalho realizado? Sim. A gente pode fazer uma avaliação desse primeiro semestre, uma avaliação positiva, né? Porque toda gestão, eu pensava que na Câmara de Vereadores seria diferente, por ser Câmara, por ser Poder Legislativo, seria diferente a transição. Mas toda transição ela tem, né, suas dificuldades, ela tem pontos positivos e negativos. Então, nós também tivemos certas dificuldades na transição, claro, mesmo eu tendo, fazendo parte da mesa diretora, da última mesa diretora, na condição de primeiro secretário, mesmo assim, a gente teve algumas dificuldades, como também tivemos também algumas coisas que foram positivas pela experiência que a gente já tinha. Então, fazendo uma avaliação desses 6 meses, eu acho que é positivo. Nós encontramos, claro, uma Câmara em alguns setores, em algumas situações com dificuldade, em outros bem definido. E nesses 6 meses nós buscamos fazer com que a Câmara continuasse, né, e continuasse funcionando como deve funcionar, mas também buscando aí potencializar e fortalecer aquilo que é bom numa Câmara de Vereadores, aquilo que é positivo na sua gestão. Nós fomos em busca disso. Então, por exemplo, as proposituras, né, as ações que a Câmara vinha tendo, a gente buscou potencializar. Nós vamos falar aqui da TV Câmara, acho que você vai falar sobre isso aqui. Outras medidas em relação aos servidores, né, medidas de respeito e também de reconhecimento aos servidores da casa, estruturação e instrumentalização e potencialização do mandato do vereador, para que ele tenha, de fato, as condições de legislar, de fiscalizar e de representar o povo, de ir em busca, né, da população, de escutar a população, de conversar com o povo, de trazer para a Câmara os debates. Então, nós temos feito tudo isso. Então, nesse momento, eu penso que e aí eu sou suspeito em falar porque eu estou na presidência, mas, de forma bem sincera, nós caminhamos e avançamos muito nos últimos 6 meses e o nosso planejamento é para avançar cada vez mais. A gente sabe que o processo político ele tem sempre um conflito de interesses, de grupos. Como é que o senhor avalia hoje a atual composição da Câmara de Vereadores? A composição... A formação dos legisladores, os vereadores. Eu avalio de forma positiva, porque a Câmara é para ter isso mesmo, é para ter essa diversidade, né? A diversidade de representação, a diversidade de ideias, a diversidade de posicionamento. Então, é positiva você ter divergências, mas que essas divergências elas possam, em um momento, convergir, né, para um objetivo comum, para o interesse coletivo. Então, acho que é positivo isso. Claro que não é fácil lidar com essas diferenças, essas divergências de ideias, né? Cada um pensando de uma forma, mas o positivo é que, no final de tudo, nós vamos convergir para um objetivo comum. O mesmo interesse que é realmente a população de Barreiras, isso. Não é isso? O que a população de Barreiras pode esperar do presidente Gilson, tanto na parte, vamos dizer assim, na composição da Câmara, como com o relacionamento com o Executivo Municipal? Olha, eu venho, né, eu não posso aqui deixar de falar que eu pertenço a um grupo político ligado ao prefeito Zito, né? Eu estou filiado ao Democratas, né, o mesmo grupo político aí também na Bahia, capitaneado pelo o prefeito de Salvador, ACM Neto.
né? E o Zito aqui no Oeste é uma das lideranças regionais, é prefeito de Barreiras, e eu tenho até tenho a grata satisfação de dizer que hoje eu estou filiado a um partido que tem mudado também a forma de se fazer gestão, né? A exemplo de Salvador, a exemplo de Barreira nos últimos 6 meses e também na Câmara nós temos feito isso. Então, a relação que nós iremos ter, né, é uma relação, claro, na condição de presidente do Legislativo, é uma relação independente e harmoniosa, né? Nós vamos trabalhar de forma harmônica com o chefe do Poder Executivo Municipal, mas também independente, porque eu tenho que zelar pela independência da Câmara, mas também eu tenho que zelar pela harmonia. Tendo em vista que hoje é muito melhor os poderes eles trabalhar em harmonia do que trabalhar com divergências, né? Do que trabalhar separado, ou seja, causar embates por embates. Até porque a sociedade hoje cobra a política de resultado. É isso. Quer ver briga, né? Então, o resultado, ele parte mais do princípio de uma harmonia do que de embates. Nós temos visto isso. E se você for ver em um processo histórico, a maioria das soluções elas vêm através do diálogo, através da harmonia, e não dos embates. Claro, em um momento ou no outro vai ter embate. Tem aqueles que defendem a filosofia do embate, a filosofia de luta, disso e daquilo, de embates fortes. Eu penso diferente. Eu penso que a solução ela vai vir através do diálogo, que é imprescindível entre os poderes, através da harmonia. Então, nós vamos ter essa postura para com o Executivo Municipal e para com qualquer outra instituição ou qualquer outro poder. Poder Judiciário, Poder Executivo, nós vamos ter essa postura. E em relação ao Poder Executivo, nós temos visto aí os resultados nesses últimos 6 meses, né? O trabalho da Câmara de Vereadores, porque a gente tem que deixar claro também que o asfalto, quando chega lá na rua, os benefícios, quando chega lá na comunidade, ele passa pelo Legislativo primeiro. Somos nós que elaboramos a lei orçamentária, somos nós, vereadores, legisladores, que elaboramos o PPA e a LDO. Então, antes do prefeito fazer a execução, os projetos passam pelo Legislativo, né? Antes do prefeito fazer a execução, o nosso dever é legislar, é fiscalizar. Mas nasce lá na Câmara todos esses benefícios, todas essas ações do Executivo Municipal. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com o presidente da Câmara de Barreiras, Gilson Rodrigues. Vamos aos nossos intervalos, voltamos daqui a pouquinho.